Qual a ligação da novilha vermelha com o final dos tempos, com o arrebatamento? Eu quero te dizer que eu já tinha feito um vídeo antes sobre isso. Há muito tempo que não se nascia novilha vermelha. Mas ela é bíblica, ela é messiânica. E existe uma crença entre os judeus não messiânicos de que o aparecimento de uma novilha vermelha marcará a reconstrução do terceiro templo e o retorno aos sacrifícios de sangue para a purificação dos pecados. Várias novilhas vermelhas já foram anunciadas com euforia pelos organizadores do terceiro templo em Jerusalém. Até que os pelos das novilhas mudaram de cor para mesclados em brancos e vermelho. E por fim, as esperanças dos judeus. Em 2018, porém, foi anunciado aqui por mim e lá em Israel o nascimento de uma novilha vermelha, mantida sob os cuidados dos organizadores do terceiro templo, e se confirmando como absolutamente vermelha. E já são 4 anos de confirmação. A confirmação do nascimento da novilha e de sua autenticidade, além de representar muito para os judeus, também tem significado de peso para os muçulmanos. É que o local previsto para a reconstrução do terceiro templo é a famosa mesquita de Al-Aqsa. Aquela mesquita, o Domo Dourado, a qual todos sabem que é chamado lá pelos judeus, messiânico ou não, de abominação desoladora, colocada no ano 687, portanto há 1335 anos, no local aonde era o templo sagrado, um local aonde era chamado na Bíblia de sacrifício contínuo, situado na cidade antiga de Jerusalém. A mesquita de Al-Aqsa, o Domo Dourado. Essa mesquita é considerada o terceiro lugar mais sagrado do islamismo, congregando em um só culto islâmico. Aproximadamente 5.000 pessoas congregam ali em seus cultos. Assim sendo, se o nascimento da novilha vermelha representa paz para os judeus, representa guerra para os muçulmanos. Afinal, de onde surge essa crença de que a novilha vermelha restabelece o culto dos sacrifícios no templo judaico, no lugar santo, no lugar santíssimo, no lugar conhecido como sacrifício contínuo? Essa crença surge de uma interpretação bíblica absolutamente ortodoxa, dos mesmos judeus ortodoxos que diz que a Terra está com 5.994 anos ou 5.993 anos, portanto, faltando 6 ou 7 anos para 6.000 anos de Terra Nova, sendo, a partir daí, o 7º milênio, o ano sabático que nos resta. Então, esses judeus ortodoxos da lei mosaica, da Torá, tem um conjunto de 613 instruções doutrinárias dispostas no Pentateuco,
os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, falando especificamente sobre a novilha vermelha. E sobre a novilha vermelha nos é dito no livro do Pentateuco, da Torá, no livro por nome Números, capítulo 19, verso 1 ao 10, a seguinte fala: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel, que te tragam uma novilha ruiva, uma novilha vermelha, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a darei a Eleazar, o sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne e o seu sangue, com o seu esterco, se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro e isopor e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne na água. E depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, que é a Santa Convocação, as festas de outono judaico, as festas de Rosh Hashanah, de trombeta, de Sucote, de tabernáculo, que ali estava sendo representado pelas tendas no outono judaico. Então, ficará ali guardado para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é, volto a dizer, festa de expiação é nesse período de outono judaico. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, festa de trombeta, festa de tabernáculo, outono judaico, setembro, outubro, novembro. E o que apanhou a cinza da novilha, lavará as suas vestes. O ritual com a novilha também era chamado de rito da água, da purificação, pela oferta dos pecados. A tradução para novilha é vaca vermelha, que devia ser morta fora do arraial e queimada junto com o pau de cedro, isopor e carmesim. A cinza ficava guardada fora do arraial, em lugar limpo, como símbolo de purificação e santificação. Acontece que o nascimento de vacas vermelhas era algo muito raro em Israel. E quando isso ocorria, todos ficavam sabendo que a vaca deveria ser sacrificada. Vacas totalmente vermelhas deixaram de nascer. Não se tem notícias desse fenômeno genético, nem em Israel, nem em qualquer outro lugar do mundo. Os judeus não messiânicos, que aguardam o retorno do nascimento da vaca vermelha, garantem que foram 9 vacas vermelhas sacrificadas até hoje, de Moisés a Esdra. Portanto, a próxima seria a 10ª. Então, seriam 10 vacas sacrificadas para que houvesse, no mês 10,
o arrebatamento da igreja. Bom, a gente ouviu alguns anos atrás Deus revelando muito 10, 10, 10, 10, 10, 10. Seria a 10ª vaca vermelha sacrificada ou seria o mês 10? Não sabemos. Agora, uma coisa eu sei, muitas pessoas podem considerar que vacas vermelhas não são tão raras. Afinal, diariamente, pode ser vista em algumas fazendas. Contudo, o mistério da vaca vermelha não reside apenas em relação à sua cor. Há uma série de exigências que envolve seu nascimento e consagração, de acordo com o livro de Números, capítulo 19, e de acordo com a crença judaica. Primeiro, a vaca vermelha deve ser absolutamente perfeita em sua vermelhidão. Mesmo 2 cabelos de qualquer outra cor irão desqualificá-la. Até seus cascos devem ser vermelhos. Segundo, devia ter 4 anos de idade. Embora os animais mais velhos pudessem ser usados, os mais jovens não podiam. Tinha que ter no mínimo 3 anos, de 3 a 4 anos, para ser usado. Terceiro, deve estar isento de qualquer tipo de defeito, interno ou externo. Quarto, não deve ter sido usado para nenhum tipo de trabalho físico e nunca ter sido colocado sob julgo, nenhuma vez. Somente um animal que atenda a todos esses requisitos pode ser usado para fornecer as cinzas do processo de purificação, em cumprimento ao mandamento. Até agora falamos da crença judaica e da lei mosaica. Podemos perceber que mesmo na lei mosaica, absolutamente nada é dito sobre a relação de vaca vermelha com o final dos tempos. Por que então há essa relação escatológica apregoada entre judeus e não judeus? O que acontece é um terrível equívoco de interpretação. Nenhuma vaca vermelha teve ou terá qualquer poder para purificar pessoas. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram a concretização de algo que nascia no coração. Os sacrifícios eram a consumação e a externalização de motivações internas. Deus recebia as ofertas por meio da fé de quem ofertava. Deus curava através da fé de quem sacrificava. Deus perdoava através do arrependimento de quem sacrificava. Não eram as coisas em si que tinham valor ou poder, mas Deus que contemplava o coração. Agora veja bem, nasce essa novilha vermelha, tem 4 anos de idade, tem as festas de trombeta, os judeus estão perto de receber o anti-Messias. Eles têm uma crença que voltaria a sacrificar no templo, e só o anti-Messias poderia fazer esse templo para sacrificar essa novilha vermelha, essa vaca vermelha. Então isso tem a ver com o arrebatamento. Isso tem a ver com o arrebatamento. Porque no calendário judaico, 2023, essa vaca estaria fazendo 4 anos. No nosso calendário gregoriano, essa vaca, em 2023, estaria fazendo 5 anos. Mas para os judeus ela estaria fazendo 4. 4 anos. Bom, novilhas vermelhas
Dessa forma, não nasceram mais, porque não havia mais necessidade de sacrifício de sangue para a purificação dos pecados. Jesus cumpriu o último, definitivo sacrifício em prol de todo aquele que se arrepender. No livro de Hebreus, vemos uma perfeita explicação sobre isso. Inclusive, o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, cita a abolição do ritual da vaca vermelha. Hebreus 9, versículo 11 a 15. Lá está escrito: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Olha aí as peças, né, do tabernáculo. Não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, aí, novilha vermelha, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros, olha aí, novilha vermelha, e bodes, e a cinza de uma novilha vermelha, esparzida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servires ao Deus vivo. Por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 10, do versículo 1 ao 9, vai dizer: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano, pôde aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito: de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, como acima diz. Sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui, venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro é a novilha vermelha, o segundo é Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo aboliu todos os outros. Ele, e somente ele, é o mediador de uma nova aliança. Ele é a restauração do templo, pois está escrito em João 2, versos 17 a 21. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele estava falando do templo, do seu corpo. Sinais do fim. Se foi noticiado o nascimento de alguma vaca vermelha, convém manter cautela, pois já alardearam o cumprimento de profecias, baseando-se em uma vaca vermelha, que depois ficou malhada, aquelas que nasceram antes de 2018. E
Se realmente foi confirmado o nascimento e a autenticidade de uma vaca vermelha, isso será de fato sinais do fim no sentido de que Israel será palco de um episódio de cegueira espiritual em relação ao messianismo de Jesus Cristo. Tal episódio será semelhante à adoração do bezerro de ouro, fabricado pelos israelitas, que não suportaram a demora de Moisés, falando com Deus no monte Sinai. Hoje, a gente vê que a maioria das pessoas não estão suportando a demora da vinda do Messias. Nem os judeus do seu falso Messias e nem os cristãos do seu verdadeiro Messias. Mas essa novilha vermelha com 4 anos, ela traz esperança para os dois. Os dois. Então, o que vai acontecer é um sistema de antropocentrismo. Homem no centro. Quando sabemos que nenhum homem, animal ou objeto tem o poder e a autoridade para pagar pecados, a não ser Jesus Cristo. Outro fato a considerar é o perigo de uma revolta no mundo muçulmano em relação à desapropriação da mesquita de Al-Aqsa. Seria uma tremenda catástrofe que poderia culminar até mesmo em guerra. E isso, de fato, viria a acontecer, mas o anticristo vai fazer sinais de maravilhas e vai interromper isso. Né? Então, eu pus isso por escrito para que quem lesse pudesse conferir isso no link do Instituto do Templo. Eu estou fazendo um vídeo agora sobre isso, que a novilha vermelha é o único elemento que faltava para a oficialização da reconstrução. Mas não é o fim. Tem que haver o arrebatamento para a igreja verdadeira e o anticristo para os judeus messiânicos ou não, que ficaram deixados para trás. A reação dos que vão ver esse vídeo e até mesmo daqueles que vão ler o que eu mandei no grupo de WhatsApp, ao se deparar com os assuntos escatológicos, pode ser uma reação de desesperança, de que tudo urge para um fim determinado. Contudo, a mensagem de Deus para nós é de que a Igreja de Jesus aqui na Terra está posta como diferencial, como pessoas limitadas. Sim, mas com uma missão sobrenatural, de convicção de que o fim é a restauração de todas as coisas. A certeza do fim é como a certeza de vida e morte, acrescida da certeza de ressurreição e vida eterna com Deus. Devemos confiar na soberania de um Deus bondoso que distribui sua graça diariamente, possibilitando-nos desfrutar de suas bênçãos. Sim, devemos persistir em crer mesmo nas tribulações que estão aí diante de nós para nos impedir a redenção, o arrebatamento e as que vão vir para quem ficar deixado para trás. Eu vou dizer uma coisa para você. Não há tribulação nenhuma que se compare com a glória que para nós está reservada, conforme Paulo falou em Romanos 8, verso 18. Que a misericórdia do Senhor seja sobre todos nós, inclusive sobre aqueles que ainda aguardam a vaca vermelha, a novilha vermelha, para a purificação dos pecados. Porque Jesus veio, e seu sangue vermelho, carmesim, é que nos purifica de todo pecado. Mais uma vez eu falo um detalhe, a novilha vermelha nasceu em 2018, e com 4 anos, 2022, estaria atingindo aquilo que é necessário para sacrifício nas festas de outono judaica. Nessas festas aí que envolvem setembro, outubro e novembro. Essas festas de trombetas, de tabernáculo, de Rosh Hashanah, de Sukkot, de Yom Kippur, de expiação. Amém? Fiquem todos com Deus. Ricardo Luiz. Acabei de falar com meu irmão Abel de Campinas. Ele me revelou 3 coisas maravilhosas. Eu estou aqui pulando que nem pipoca. Primeira coisa, Deus revelou para ele que o pet dele que morreu está lá na glória, esperando ele na mansão.
cheio de saudade. Pet dele, o cachorrinho dele, que morreu. Os nossos pets vai estar na glória. Deus revelou para ele. Está irradiante de alegria. Segunda coisa que Deus revelou para ele é que ia levar todos os familiares dele, todos, para ele ficar tranquilo, que Deus iria levar todos os familiares dele, todos. Terceira coisa que Deus revelou para meu irmão Abel: arrebatamento é agora, nesse período aí mesmo, principalmente essa questão de setembro. Eu falo setembro, outubro, novembro, mas Deus mostrou para ele algo tremendo. É agora. É agora. Isso vai virar até vídeo, gente. Abel, aí ó, tá virando vídeo. Você é meu irmão, Campinas. Deixa teu comentário depois embaixo aí, Abel. O vídeo aí. Entendeu? Tremendo isso. Tremendo. Davi disse: eu quero ser uma oliveira verde na casa do meu Deus. Ele poderia ter escolhido qualquer outra planta para ser desejoso de ser. Mas ele quis ser uma oliveira verde. Jesus, profeticamente, foi apresentado como uma oliveira verdadeira. E Davi queria ser parte disso. Ainda que uma oliveira verde. Mas oliveira verde trazia um profundo sentido. Perdão. Eu quero dizer para vocês que eu preparei um estudo onde explica por que Davi queria ser uma oliveira verde, não a oliveira verdadeira, Jesus Cristo. Porque a oliveira verde, ela dá um fruto que quando entra na moenda, no moinho, ela gera algumas substâncias interessantes. O primeiro azeite dessa moenda, quando a gente, como a oliveira verde, como a azeitona verde, quando a gente é esmagado, quando a gente é moído, passa por essa moenda, a gente gera um azeite. Um azeite aproveitado para unção, para adoração. Nosso primeiro processo de moenda, uma vez que a gente aceita, uma vez que a gente deseja, isso faz com que Deus reconheça que somos adoradores. O segundo processo do azeite, segundo processo de moenda, gera um azeite para alimentação. A gente querer alimentar as pessoas, a gente desejar nutrir as pessoas, trazer sabor para a sua vida. O terceiro azeite, ele serve para gerar luz na lamparina. Somos uma lamparina e queremos trazer luz para o mundo, clarear a vida das pessoas. O quarto azeite, ele serve para que você cuide do negócio do Pai. Quando você é moído pela quarta vez, gera borras que servia para o negócio do Pai. Essas borras serviam para fazer sabão, para purificação. E eu vou dizer uma coisa para o senhor. Vou dizer uma coisa para você. Davi desejou ser essa oliveira verde, para ser moído. Porque ia ter o Espírito Santo, o azeite da unção. Ia servir como o pão da vida. Os famintos de Deus.
Ia servir para a luz para o mundo que está em trevas. Ia servir de clareza, de limpeza para os que estão sujos pelo pecado desse mundo. Então, eu e você temos que desejar ser oliveira verde, na oliveira verdadeira, Jesus Cristo, e aceitar de bom grado, sabe, a moeda. Sermos moídos. Amém? Temos revelações profundas dessa madrugada para você. Senta aqui comigo. Seja meu amigo. Seja um comigo. Em nome de Jesus, compartilhe essas revelações maravilhosas que Deus tem nos concedido. Em nome de Jesus. Nós temos um chamado. Mas Jesus disse que nesse chamado era bem possível que tivéssemos lágrimas, bem como calúnias, bem como guerras, bem como conflitos, bem como aflições, bem como tribulações, bem como desânimos, bem como solidões, bem como desprezos. Jesus disse que teríamos cobrança, teríamos responsabilidade, mas também teríamos estresse, pensamentos de desistir, teríamos dúvidas, teríamos pedradas, teríamos traições, perseguições, desejo de ficar escondido, isolado dentro de casa, que nem Elias. Seríamos alvo do inimigo para que pudéssemos ter medo nessa relação, nesse chamado. Teríamos que orar mais, jejuar mais, adorar mais, ler mais, meditar mais, louvar mais, jejuar mais, madrugar mais, ser mais íntimo com Deus. Temos um chamado. E se superarmos tudo isso, seremos mais que vencedores. Sim, seremos mais que vencedores. O inimigo quer tentar fazer a gente desistir, mas temos que se lembrar de quantos estão de pé por uma palavra nossa, uma mensagem nossa, uma atitude nossa. Quantos estão de pé porque de pé mantemos um propósito de ganhar alma, resgatar a alma, libertar a alma, fazer discípulos e discipulá-los. Quantos estão de pé? Porque nós estamos de pé. A Bíblia vai dizer que se um pastor for morto, as ovelhas morrerão com ele. Fere o pastor, fere as ovelhas. Se nós estamos de pé pastoreando e resolvermos desistir, recuar, retroceder, morrer, os que estão de pé por causa de nós e nos segue, morrerão juntinho. Fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. Se nós desistirmos desse chamado, quem está de pé por causa de nós vai desistir também. Se formos frouxos na nossa angústia, pouco será a nossa força para vencer. E a dos nossos seguidores também. Meu Deus, não permita que venhamos
recuar, retroceder. Não permita, Senhor.